Eu nasci no ano de 1957, em Paraná. Sou um jovem de 30 e poucos anos. Me sinto assim, né? Mas o corpo é que fala pela gente, né? Mas assim, eu nasci com um problema com a catarata crônica na visão. Minha mãe é baiana, de Jequié, e ela veio para o Paraná, onde, não sei se ela conheceu meu pai na Bahia ou conheceu no Paraná, mas acho que foi no Paraná. Eu não conheci meu pai. E minha mãe grávida, de gêmeos, eu e meu irmão gêmeo, sou gêmeo. Tem mais dois irmãos, uma irmã e mais um irmão, mais dois irmãos, mais uma irmã e mais dois irmãos. A caçula, o mais velho que eu, me levou para capoeira. Mas eu nasci, minha mãe disse que caiu numa escada e o meu irmão nasceu com espinha quebrada, espinha quebrada. Mas eu nunca engoli isso. Eu sempre, minha mãe, tem história por trás disso, minha mãe sempre levou. Mas eu sinto que na necessidade da época que minha mãe morava no Paraná, a cidade chamada Florestópolis, nós morávamos, eu me lembro assim, como se fosse hoje, e a casa era um barraco no meio de um pasto. Né? E na época da parteira, minha mãe disse que eu nasci com problema na visão, claro, eu senti isso na pele. E o meu irmão veio a falecer devido a ter caído numa escada e quebrou a espinha dele, diz ela. Mas o Paraná tinha um lance de muitas famílias francesas e italianas buscar criança. Eu tenho certeza que a minha mãe não aguentou o baque, que eu nasci com a cegueira, catarata, e deu o meu irmão. Isso tenho certeza. Não sei, meu coração diz isso. Minha mãe, ela arruma para a gente não sofrer, mas eu sinto que o meu irmão é vivo. Meu irmão gêmeo, mora fora do Brasil, alguma coisa assim. Mas eu também tenho que botar um pouco de fé na minha mãe, né? Mas a dúvida fica para mim. Mas eu nasci, a minha mãe já não podia me amamentar, eu nasci dentro de uma placenta, cortaram um pedaço dessa placenta, tinha aquele lance de a pessoa falar que dava sorte, deixar secar, não sei quando foi isso, mas eu nunca ganhei nada, se for sorte. Mas eu ganhei a visão de volta, que sabe que foi minha sorte. Eu morava, a minha mãe morava num barraco de madeira, eu não podia ver fresta do sol, da luz nenhuma. Eu gritava igual doido, até que descobri que tinha amarrar uma venda no meu olho, para mim não enxergar, e minha mãe fez uma casinha separada para mim, como se fosse uma casa de um animal, um cachorro. Ali me alimentava por baixo da porta, ali eu fazia as necessidades, comia comida e não sabia se eu estava misturando a necessidade com a comida. Eu não enxergava. Bebê, fui amamentado através de leite de cabra e de égua, não de leite maternal, né? E, enfim, fui crescendo até os 3 anos de idade, há 4 anos, minha mãe resolveu ligar para São Paulo. Minha mãe arrumou um juizado de menores aqui no Jardins e indicou uma cirurgia no Hospital das Clínicas na minha visão. Vim para o Hospital das Clínicas. Eu me lembro que eu já tinha uns 4, 5 anos, eu peguei uma carroça com uma lanterna à noite, andamos por vários lugares, tinha que ser à noite, por causa da minha visão, e de lá nós subimos um pau de arara que trouxemos para São Paulo. Até então, fui para o Hospital das Clínicas, depois de um tempo, fiz uma cirurgia na visão, uma raspagem na visão, e voltei a enxergar, mas até então fiquei vedado vários tempos. Minha avó, fui morar com a minha avó e meu avô, que era descendente de índios. Meu avô lutou na Guerra do Paraguai, na frente da escravidão. E minha avó fazia muita oração para Santa Luzia, com ervas na minha visão, para me voltar a enxergar.
E eu vou ter que enxergar até demais. Hoje eu vejo coisa que eu não quero. Né? Mas, quando eu vejo a história do mestre Juninho, depois do mundo da capoeira, né? eu fico até assim, para mim aquilo não foi nada. Né? É a mesma coisa você estar no Luizão, né? Tem um aluno do Pirassununga, está andando, está normal, de repente, pá, lá. Eu não sei se eu resistiria a eles. Acontecer com o Juninho e o mestre Luizão. Mas eu voltei a enxergar e conheci a capoeira na década de 1966, através do meu irmão mais velho, que já treinava no Sesc, me levou. Conheci a capoeira. Eu não fui para conhecer a capoeira, na verdade. O meu sonho era aprender a nadar. Eu fui para procurar natação. Mas naquela época já existia um preconceito dentro do próprio Sesc. Existe até hoje. Preto não vai aprender a nadar porque afunda. Tem o rosto pesado, só que falava isso. E eu fui pensando aquilo, mesmo criança, eu vi, criança eu tinha o quê? 9 anos quando fui em capoeira. Eu falei assim, deve ser conversa. Mas eu fui analisando hoje, nos dias de hoje, eu nunca vi um campeão de natação preto, negro. Nunca vi. Eu vi futebol, corrida, mas não vi um campeão de natação negro. Cara, é até bom aprender a nadar, porque eu conhecia a capoeira. Aí eu tinha opção, e eu conhecia a capoeira. Eu fui treinar com o mestre da Vilmar, meu primeiro mestre, que me ensinou, depois a esposa dele, mestre Luísa, me ensinou a capoeira. E na capoeira eu me apeguei muitas pessoas, eu aprendi a viver. Eu já trabalhava com 9 anos, eu era office boy. Eu fazia São Paulo inteiro, trabalhando, para poder estar junto do meu mestre. Com 13 anos saí da minha casa, porque meus avós, que veio da Bahia, do Paraná, de vários lugares, até minha mãe, não aceitava a capoeira. Eu chorava nas costas, apanhava. E eu saí da casa dos meus avós, de Osasco, fui morar com meu mestre com 3 anos de idade. E ali eu aprendi muito com essa Vilmar. Fui crescendo, comecei a dar aula para ele. Em 1972 ele me deu um diploma de professor. Eu era novo ainda, eu tinha 16, 17 anos, não me lembro. Pode ser uns pontos 57 até lá. E aí nos meados que fui dando aula, os alunos se adaptaram comigo. Porque o meu mestre era um angoleiro vindo da descendência do mestre Canjiquinha, que ele sempre treinou com 7 mola. 7 mola era um aluno do mestre Canjiquinha. E o mestre Vilmar em São Paulo, inclusive, foi mandado embora do Sesc, nessa que eu fui morar com ele, porque ele não sabia dar aula. E na época o pessoal queria ver a capoeira como se fosse assim, assistia muito filme de Kung Fu, até eu. Queria voar, achava que aquilo era o máximo, golpe, briga. Era isso. E o Avilmar dava aula de capoeira Angola, ele não sabia o que era capoeira, que roda a perna, que dá macaco, escrodado, ele não sabia isso. Ponte sim, mas as acrobacias da capoeira, que eu queria aprender também. E o Avilmar, no fim, eu também nem sabia a capoeira que ele jogava. Eu fui saber que era Angola depois. Eu fiquei estudando sobre isso, né? Mesmo menino. E o mestre Avilmar trouxe a esposa dele, que ensinou meio embaixo e cima, que já era uma capoeira. Isso se jogava em cima, escrodado, macaco, aú, ponte, peão de mão, essas coisas ela ensinava a gente. E onde eu comecei, aprendi com ela, depois eles se separaram, por motivos pessoais. E eu continuei dando aula na escola do meu mestre, morando lá já. Meu mestre, ele não dava mais aula, ele na verdade, a capoeira dele, o pessoal queria treinar comigo, não com o mestre Vilmar, porque eu já era mais molecão, gostava de pular, gostava do que eu assistia eu assistia lá um cara do karatê dar um aú sem mão, eu ia fazer. Eu assistia muito filme de karatê. Enfim, comecei a dar aula na academia do meu mestre. Meu mestre à noite ele tinha problema de insônia. Ele ficava antigamente não existia panfletagem de capoeira. Existia assim. A gente tinha que desenhar uma plaquinha nos anos 70 era proibida, a capoeira era uma ditadura. Ele desenhava a noite inteira várias plaquinhas
com o desenho da Mocambos de Zumbi, que era a escola dele. E nós saíamos de noite, furava ela e saía de noite para pendurar nos postes, no bairro da Liberdade, da Bela Vista, para chamar aluno. Era assim a propaganda da capoeira antigamente. Porque se nós éramos pegos, a cavalaria batia muito na gente. Nós brigávamos contra a cavalaria, pela ditadura. Não era hoje você vê viatura militar, não. Era cavalaria com porrete e você ocupava todo mundo. A briga era com os cavalos e com os militares que tinham sido na década de 70. Né? Isso eu posso falar. Teve um caso na Praça da República agora, que o Macaco Santana falou. Eu, Joel, Meinha já fomos presos aqui na Praça da República, por causa da roda de capoeira. Então a capoeira ainda era do bandido, era bandidagem. Então para se alugar um salão era complicado. E com essas entregas de placas à noite, com medo da polícia, na escada, nós ganhamos muitos alunos, adeptos alunos, japoneses, enfim, vários ali da Bela Vista, daquela região ali, da Liberdade. Era a única academia de capoeira que surgiu no meio do bairro de japonês e coreano. Você imagina, o prédio inteiro era, como é que chama? Shinshimue, budista, né? E outro era Kung Fu, Karatê, aí Tai Chi Chuan e capoeira lá em cima, o último andar. Então, uma coisa completamente doida, eu no meio da japonesada dando aula de capoeira. Mas nós conseguimos sobreviver bastante. Nos meados do ano 1979, que eu já era mestre da capoeira lá, já serei professor e virei mestre de capoeira, meados de 1972, 75, o mestre falou, ele chegou a guarda e falou, você é mestre, dê aula. Eu fui dar aula, academia lotada. Só que assim, eu tinha um negócio, um sonho meu, e naquela época a gente tinha que descolar, cortar o cordão umbilical. Eu falei para o mestre assim, mestre, agradeço muito o senhor de ter cuidado de mim, o senhor que me criou, te devo muito. O que eu posso fazer para ajudar o senhor, eu vou fazer na minha vida. Mas eu quero, porque o mestre Avilmar era fechado. Ninguém conhecia mestre Avilmar, ninguém conhecia a capoeira. E eu que saía para as ruas, para a roda de república, eu era o rebelde da academia. Ele proibia a gente sair, eu fazia questão de tomar um pau lá no Museu do Máximo. Eu fazia questão de ir lá na São Bento jogar capoeira, na República, na Sé. Eu fazia questão, não tinha roda, eu ia. Porque eu queria ver meu mestre aparecer. Era por um bem. Eu queria também, não fazer meu nome, mas eu queria que soubesse que existia um mestre de capoeira que era formado pelo mestre Avilmar. E nisso eu fui andando pelo mundo e acabei decidindo que abrir uma escola de capoeira para mim, que é Cruzeiro do Sul. E quando eu fiz isso, cara, eu abri a escola. Eu tive 2.000 alunos na minha escola. Mas quando eu fui procurar meu mestre, nossa, eu chorei muito, fiquei muito triste com isso, porque o meu mestre bateu a porta da academia na minha cara, me condenou por ter largado ele. O governador foi lá, ligeirinho, vários alunos meus foram tentar falar com ele. Eu não conheço o Messias, e nem o tal de Meinha, eu não conheço. Falava que não me conhecia, negou. E eu sei que eu fiz muito mal para ele ter saído da escola, porque ele perdeu todos os alunos. Não levei para a minha escola. Eu nem sei quem são os alunos que hoje me encontram. O único que eu sei que treinou comigo lá foi o Marcelo Caveirinha, o mestre Marcelo Caveirinha. E um outro que eu encontrei esses dias que foram treinando no Avilmar comigo, os 3 ou 4, da Vila Gomes, que eram meus alunos. E o mestre Avilmar perdeu todos os alunos, porque eu acho que ele já não tinha mais condições de dar aula. Capoeira ele só tinha aprendido comigo, o pessoal era fechado, o pessoal abandonou. Quando eu consegui ver o mestre Avilmar, eu só vi ele tirando as coisas do salão. Assim. Aquilo me fez, eu desabei. Falei, mestre, eu estou aqui para ajudar o senhor me ensinou capoeira. Então eu quero fazer tudo para ajudar o senhor. Assim, eu não preciso. Sabe aquele orgulho? Os mestres antigamente eram muito assim. Até eu fui uma época assim. Não me abandonaram, não quero muito saber. Aí, falei, mestre, mas eu gostaria muito de ajudar o senhor. Eu trabalho na Kodak, eu montei uma academia, eu quero ajudar o senhor. Como é que você não aceitou? Aí fiquei sabendo finalmente que ele
se casou lá mesmo, estava trabalhando através do português que faleceu do mestre Marrom, fiquei sabendo que ele estava trabalhando pintando placas e faixas lá na Liberdade. E quando eu fui saber há 2, 3 anos atrás, através do Lambari, que não quis me contar, escondeu, por 4 anos que ele tinha falecido. Deixou um filho, não conheço o filho dele, a única foto que tem é que ela está na sua escola. Tiraram o vídeo e sumiu. Mas foi uma decepção muito grande assim, para o meu mestre, e eu fiquei muito triste, até hoje eu guardo esse negócio dentro do meu coração. Talvez eu seja culpado de um mestre ter perdido a academia dele. Eu me sinto culpado disso. Eu não fui errado de procurar querer caminhar, mas quando hoje um aluno me abandona, eu sinto o que eu fiz com essa Vilmar. Não sei se vocês estão entendendo. Eu sinto que eu abandonei o meu mestre. Que eu não deveria ter feito isso, deveria estar dando aula para ele e ter voltado na academia, mas eu era molecão, queria dar aula, queria, né? Enfim, essa é a minha história da mestre Vilmar. Depois conheci meu pai, mestre Leopoldino, nos anos 80, depois veio o mestre Gato, fui para Capoeira Angola, voltei no começo novamente para treinar com o mestre Gato na Capoeira Angola, mas meu mestre me autorizou que eu guardasse tudo que eu aprendi de capoeira com o mestre Vilmar, que eu guardasse numa manga que um dia eu ia precisar numa roda de capoeira Angola, ou fora dela. Então hoje eu sou um mestre de capoeira Angola, tenho diploma de capoeira Angola, sou reconhecido, tenho o mestre, sei quem é o mestre do meu mestre, estudo sobre o meu mestre, mestre Gato, mas não esqueço do meu mestre Vilmar, que foi o primeiro que me ensinou. Não nego minhas raízes. Porque muitas pessoas que estão da Capoeira Angola negam a sua história. Eu nunca joguei regional, mas eu conheço todos que vieram da regional para a Capoeira Angola. Todos de São Paulo, alguns da Bahia, que são angoleiros, outros que estão querendo ser angoleiros, que se vestem somente como angoleiro, mas não é ainda. A capoeira lá de trás não saiu dele ainda. Mas eu sou a pessoa que eu sou. O Lagartixa tem o jeito dele de jogar capoeira. É meu aluno, mas joga do jeito dele. Eu não jogo igual a ele. Sabe por quê? Porque cada um é cada um. Ele não tem que ser igual a eu não tenho que me copiar, ele tem que melhorar o que eu ensinei para ele. E eu fico muito feliz, eu observo muito, eu sou muito observador nas pessoas. Não proíbo quem joga lá em cima, quem joga lá embaixo, só quem a bola, não tenho nada contra. Eu só sei que eu sou muito feliz do jeito que eu sou. Eu quero que ele seja feliz, ensinando o que ele sabe, do jeito que ele sabe, porque ele nunca vai ser igual a mim. Ele pode ser meu filho, mas não vai ser igual a mim. Nem o meu próprio filho é igual a mim. Meu filho coleciona carro antigo, botado. Nunca foi capoeirista, é outra parada, meu filho. Eu nunca preciso com ele. Ele é ele, eu sou eu. Eu não quero que ele seja igual a mim, não quero que ele seja capoeirista. Quero que cuida dos carros dele lá para vender carro tunado, eu não entendo nada disso. Mas a capoeira eu entendo e quero que os meus alunos sejam igual a eu. O Rogério da aula não é igual a mim. É aluno do mestre Meinha, mas eu quero que ele faça trabalho e que seja ele mesmo. Eu não posso dizer quem que você não pode imitar, cara, você tem que ser diferente de mim. A minha diferença fez eu mestre de capoeira. Mas a Meinha tem um jeito diferente de jogar. O cara ali é malicioso, mas é o meu jeito. Nunca ninguém vai ser igual a mim. Todo mundo é diferente do outro dentro do mundo da capoeira. E eu digo só assim, hoje, estando aqui junto com vocês, com isso aqui, é claro que muita gente não veio, mas quem sabe da história é porque tem história para contar. No futuro vocês vão ter história para contar. O Juninho, se alguém te perguntar no lugar, você vai falar, eu tenho história para contar, eu estava lá. O velho não existe mais hoje, mas eu estava lá, eu posso falar dele. Porque muita gente fala da gente sem saber quem é a gente. Não sabe nem a metade da história da gente. E eu tive Lagartixa nos meados de, nem lembro, 20 anos atrás, 15 anos atrás, não lembro. Foi no Sesc, né, com esse Vicente. E o Lagartixa, quando eu vi ele, eu falei assim, rapaz, ele tinha problema nos ombros, estava tudo lascado, os elásticos aqui. Eu falei assim, rapaz, tem na capoeira Angola, você tem um jeito de capoeira Angola. Mas nunca imaginei que ele ia ser meu aluno.
Eu só falei para ele, rapaz, você não é para essa capoeira não. Você é para capoeira Angola. Você foi feito para isso. Parece que a minha prece, a minha palavra tocou o coração dele. Depois de um tempo se tornou meu aluno. Mesmo à distância, mas se tornou meu aluno. E eu sou muito feliz por isso, porque ele levou tão a sério o negócio da capoeira Angola, talvez mais a sério do que eu, né? Eu tive um diploma e falei para o meu mestre, eu não quero diploma agora. Eu não vim na capoeira Angola, vim estudar a capoeira Angola, mas eu quero dar pancada por aí, velho. Ele falou, não, você vai aprender capoeira Angola, você vai ser mestre. Eu falei, mestre, eu não estou pensando nisso. O lagartixa veio, talvez até com a ideia de ver o que é capoeira Angola, e agora vai se tornar mestre de capoeira. E o que eu falo para ele, sabe o que é? Meu filho, não é esse semestre não. Eu passei o pão que o diabo amassou para poder ser mestre de capoeira. Eu tive que enfrentar o mundo. Eu deixei decepção para o meu mestre. Para alguém me chamar de mestre na roda de capoeira. Mas você é um mestre meio aqui. Seja mestre, porque amanhã eu posso comprar aqui. Quem vai tomar conta disso aí é você. Você vai ter que carregar esse fardo. Vai ter que falar do mestre Gato, vai falar do mestre Pedro, vai falar do seu médico. Seus alunos sabem da história. Tem ali o Rogério, esse professor. Pegou. Por que eu decidi fazer isso? Porque, cara, eu tenho 70 anos de idade, meu irmão. 68, já estou com 70. Já estou lá contando lá com 70. E daqui a pouco, eu vou precisar de um acompanhante para me levar para os eventos. Eu já estou ficando velho. Vou viver até 102 anos. Vai ter que trocar fralda, tem que dar banho, vou dar trabalho pior que mestre Anania, mas vai ter eles aí para falar de mim. Então é com muito orgulho que eu falo hoje, a partir de hoje, eu já chamo o lagartixa de mestre lagartixa, falo para todo mundo. Né, como eu vou também da graduação de montanha, já é contra mestre montanha, eu em São Paulo falo assim, mas as línguas me disseram aqui que o montanha já é contra mestre, ainda vai acontecer, gente. Só estou mandando chamá-lo, porque já merece, já é. Então, quando a gente toma uma decisão no coração da gente, não é porque eu quero dinheiro, se não tem dinheiro, a gente vai dar um jeito, a gente vai se virar. É porque a gente sente amor pelos alunos, sente amor e não conhece há um ano, 30, 40. Eu vou deixar o cara ficar da minha idade para ser um mestre de capoeira? Pela Confederação Brasileira de Capoeira, um mestre tem que ser mestre com 35 anos. Mas já passou da hora, né? Não sei nem dizer a idade de ninguém aqui. Já passou da hora, gente, de ser professor, de ser mestre.